Oi, pessoal, eu sou a Mariana Spezia, eu sou a mãe do Lucas e do Miguel, eu sou jornalista e eu sou diretora de operações na LAN Comunicação. Hoje a gente está aqui para discutir um tema super legal, se o mundo corporativo está realmente preparado para a maternidade. Junto comigo aqui eu tenho a mãe da Eduarda, a Sheila Damorim, que é fundadora da SHIS-X, Estratégia e Comunicação. Eu tenho também aqui comigo a Mariana Marques, que é mãe da Luna e do Lucas. Ela é CEO da Amarc, Consultoria em Benefícios de Saúde, e também a Cecília Cavazzani, que é a mãe da Laura e do Murilo, e ela é co-CEO da Cavazzani Construtora. São 3 mulheres mães, 4, né, comigo, empreendedoras, dirigem as suas empresas, e hoje a gente vai falar sobre esse tema para a gente realmente saber se o mundo corporativo está preparado para nos receber, né? Eu queria que cada uma de vocês contasse um pouquinho da trajetória profissional de vocês, né? A pessoal vai vir mais à frente. E eu queria passar a palavra para a nossa anfitriã, que é a Mariana Marques, a idealizadora dessa live, e a pessoa que está nos recebendo aqui hoje para o bate-papo. Mari, a palavra é sua. Muito bom. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar falando sobre um tema tão especial, num momento tão especial, né? Hoje eu sou o CEO da Amarc Consultoria, tenho uma empresa com 65% de mulheres, super fã de mães, até porque hoje eu tenho certeza que eu estou onde eu estou, porque eu tive a oportunidade de ser mãe muito jovem, né? Então, eu fui mãe aos 18 anos e eu sei que eu cheguei onde eu cheguei com essa força e essa garra. Então, estar na minha posição como mãe me deixa assim muito forte e com o espírito de fortalecer outras mulheres nessa missão maravilhosa. Perfeito, Mari, obrigada. Sheila, conta um pouquinho para a gente. Oi, Mari, primeiro, parabéns para as duas Maris aí por essa iniciativa, obrigada pelo convite. Eu sou Sheila Damorim, eu sou a mãe da Eduarda, uma menina linda, maravilhosa, super sensível, de 11 anos, que trouxe muita responsabilidade para a vida, trouxe também mais alegria, mais medo, mais realizações, né? E antes de ser mãe da Eduarda, eu estudei muito, eu segui nas áreas que eu queria, que era jornalismo e economia. Então, eu me formei, eu fiz o meu nome profissional, trabalhei em todos os grandes jornais aí do país. E grávida da Eduarda, eu participei de grandes coberturas econômicas da história da economia desse país, aí 2009, 2010, saindo da recessão, medidas de governo, medidas do governo para estimular a economia, enfim, um período bastante movimentado no noticiário econômico. Após o nascimento do Eduardo, eu continuei estudando, continuei trabalhando muito e tudo até acelerou. Participei ainda mais de grandes coberturas internacionais, acompanhei reunião de presidentes e ministros da Fazenda do G8, fui para Chelyabinsk, cobri o meteorito que caiu lá e estragou boa parte da cidade na Rússia, lá perto, na beira dos Montes Urais. Depois que a Eduarda nasceu, eu também resolvi me reposicionar profissionalmente, fui fazer cursos, fui estudar na Inglaterra, depois eu fui fazer um curso em Portugal, troquei de emprego e resolvi montar minha empresa porque eu vi um novo nicho para ser explorado na comunicação, ligando comunicação com a neurociência, enfim. A minha vida seguiu o curso antes, durante e pós-Eduarda, e como ela segue até hoje. E claro que eu e a Eduarda vamos ter sempre um vínculo muito grande. A gente vai estar sempre conectada, porque, afinal de contas, ela é minha filha, ela é um pedaço de mim. Mas eu estou aqui hoje na expectativa de que essa história de vida de nós 3, nós 4 aqui, de alguma forma, sirva para ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho, entenderem um pouco que o filho não nos faz menos profissional, muito pelo contrário, ele nos faz mais, porque ele nos faz mais mulheres. Então, hoje, mais mulher, eu acho que eu sou mais, graças a Eduarda, eu não sou menos. Meu compromisso de vida maior é com ela? Sim, é com ela, assim como é o do meu marido. Mas ninguém pergunta para ele sobre isso, ninguém questiona ele sobre isso, só eu sou julgada. Então, que o nosso debate hoje sirva para mudar um pouquinho essa mentalidade aí.
É isso Perfeito, mesmo. Sheila. Obrigada, obrigada. Cecília, agora é com você. Conta pra gente um pouquinho da sua vida profissional e como que é, né, ser mãe da Laura e do Murilo. Primeiramente, boa tarde para todos. Agradecer de novo a Mari Marques e você, Mari Spezia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Cecília Cavazzani, sou sócia na Cavazzani Construtora. Nós somos uma empresa de 13 anos, temos aproximadamente 130 funcionários. Trabalhamos com empoderamento feminino muito forte na nossa equipe. Aqui no escritório a presença feminina é grande. Estamos iniciando uma grande presença feminina futura na obra, na produção mesmo. Hoje a nossa coordenação de manutenção é exercida por uma mulher super jovem. E também trabalho com muitas empresas de consultoria e prestadores de serviço, com equipe essencialmente feminina. Todo o nosso marketing digital e marketing offline são feitas por mulheres potentes, com equipe muito feminina, muito dinâmica. E eu acho que o meu comportamento aqui na construtora sempre abriu porta para a diversidade, não importa se ela é de gênero, etnia, ou mesmo etária, né? Tem gente que tem medo de contratar gente muito jovem, uma pessoa muito velha. Eu acho que o feminino traz isso, né? Ele traz com ele um ouvido para a diversidade, e eu acho que essa é a maior contribuição que eu posso deixar para os meus filhos, para a Laura e para o Murilo. Eles, né, demonstram ter muito orgulho da minha posição, e no discurso mesmo do Murilo, que é um menino, eu acho que a função da mãe em educar meninos feministas é uma questão muito séria, né? Eu não digo que o futuro é feminino, eu digo que o presente é feminino, e ele com 10 anos já sabe disso, e sempre me emociona quando demonstra para mim essa potência que eu consigo chegar nele. Obrigada, Cecília. Afinal, nós somos responsáveis realmente, né, pelos filhos, né, que vão assumir posições estratégicas no mercado de trabalho, e eles já têm que realmente vir com essa cabeça, né? E isso quem ensina somos nós mães, somos pais também, né? Mas a gente tem uma tarefa importante aí em passar isso para os nossos filhos, né? Para que a gente tenha um mundo um pouco mais avançado e um pouco mais receptivo para as profissionais mães, né? Então, agora eu acho que a gente pode entrar, de fato, no nosso debate, né? Todo mundo devidamente apresentado para o nosso público. E eu queria saber de vocês. Eu tenho minhas dúvidas se o mundo corporativo realmente está preparado para a maternidade. Mas eu queria ouvir vocês que estão aí no dia a dia, lidando com gestores, com homens, com funcionários, enfim, com colegas. Me contem um pouco sobre isso. Sheila, acho que eu vou começar com você para me responder essa pergunta. Na sua opinião, a gente já avançou? Como é que está isso? Mari, eu acho assim, se perguntar aqui, o mundo corporativo está preparado, eu responderia taxativamente não. Eu acho que não está. E não é só uma questão de achar. Quando várias pesquisas de várias fontes diferentes mostram que 3 em cada 7 mulheres têm medo de perder o emprego se engravidarem ou se forem mães, quando 22% não conseguem voltar ao mercado de trabalho, 56% apontam dificuldades de sucesso profissional por serem mães, ou 23% mudaram seus planos com relação à maternidade, por medo de perder o momento de fazer o seu nome ou sua carreira profissional. Eu acho que fica claro que a gente ainda não avançou o que a gente precisa. A gente teve avanço? Claro que teve. Eu acho que a gente hoje tem bons exemplos de companhias aí que estão se mostrando realmente sensível, mas eu arriscaria dizer aqui, ancorada nessas pesquisas, até que eu fui dar uma lida em algumas delas antes de vir para cá, é que a gente tem muita propaganda ainda, muito discurso e uma cultura difícil de mudar e que nem sempre se traduz numa prática, entendeu? Então, está na hora da gente realmente encarar isso com a seriedade que o tema merece, porque é muito triste, é muito frustrante para qualquer profissional saber que ser mãe, o fato de você poder ser mãe, é algo que interfere ou que te julga profissionalmente, a sua capacidade ou a sua competência para um cargo, para um emprego, para exercer uma função, para liderar um time. Porque quando o que está na mesa para ser avaliado é a sua essência, é o que você é,
eu não posso fazer nada. Eu sou mulher, eu tenho útero, eu posso ser mãe. Quando o que está em jogo, então, é o que você é, não há o que fazer. Como que você vai se contrapor, como que você vai questionar, como que você vai brigar por isso, se a sua essência é ser mulher e ter na sua natureza essa possibilidade da maternidade. Então, isso está jogando contra muitas mulheres. Opa, a gente caiu aqui, está jogando... Não, voltou. Isso a gente está jogando contra muitas mulheres, é difícil lutar sozinha, e eu acho que a gente precisa, assim, esses fóruns como esse ajudam a gente a levantar a bola, botar o tema em evidência, para ver se, de fato, a gente sai do marketing em vários casos e passa para mudança cultural, mudança de mindset, e pessoas que, de fato, conseguem desconstruir aquele viés inconsciente. Eu vi recentemente uma pesquisa de Harvard que 76% das pessoas entrevistadas numa pesquisa sobre viés inconsciente, olha que louco, 76% dos entrevistados associaram homens à carreira e mulheres ao cuidado da família e dos filhos. Quer dizer, isso é uma coisa que prejudica a gente. A nossa essência não pode jogar contra a gente, porque nós somos tão capazes contra. Está na hora da gente mostrar isso, né? Das pessoas enxergarem isso, mas mais do que enxergar, tratar isso como uma realidade de fato e encarar que essa diferença não pode mais existir, não é mais cabível num mundo diverso como a gente tem hoje nas empresas. Não pode mesmo. Cecília, e na sua visão, a gente está ou não preparada? O mundo corporativo está ou não preparado? Eu posso dizer que, apesar de algumas melhoras, ainda não. E vou pegar o gancho da Sheila, quando ela disse que isso tem que passar do marketing para a realidade. Realmente, isso é uma grande verdade. E eu acredito que essa mudança só ocorre quando mulheres são colocadas em cargos de liderança. Sejam elas gestoras, diretoras, membros de conselhos de administração. Antes disso acontecer, é muito difícil uma mudança na cultura, na estrutura ou mesmo no mindset, como a Sheila disse. Eu tenho um caso que foi muito triste para mim, aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Eu fiz um application para um mestrado em uma instituição super renomada, era um mestrado profissional em Direito, sou advogada também. Fiz todos os testes, todas as provas, passei em tudo, e no final a gente tinha apenas uma entrevista, que provavelmente seria pro forma. Na entrevista foi tudo indo bem, quando chegou no final, tinham 2 mulheres presentes. As 2 mulheres tinham dedicação exclusiva, não tinham filhos, tinham mais de 40 anos, e uma delas me perguntou quem ia ficar com os meus filhos enquanto eu estivesse estudando. A pergunta para mim foi um tapa na cara, realmente foi um choque, e a resposta que eu dei foi que se meu marido estivesse presente, isso não seria perguntado para ele de forma nenhuma, e como eles achavam que eu conseguiria chegar no mestrado, fazer todas as provas, ter todo o meu background profissional, afinal era um mestrado profissional, se eu não soubesse manejar minha vida pessoal, minha vida profissional. Obviamente não fui aceita no mestrado e também já tinha perdido a vontade. Hoje sou aluna num curso dirigido exclusivamente para mulheres, o ABPW da Sampo, um curso muito inovador, onde eu conheci mulheres com muita potência, e com um networking muito forte e muito apoio. Então, assim, são mulheres potentes como essas, são uma rede de networking forte que vai fazer essa cultura mudar. Então, eu acho que a gente aqui também está fazendo nossa parte. Sim. Eu acho que a gente realmente tem que conversar, dialogar sobre esse assunto. Vocês falaram aí, eu concordo, porque só com o diálogo a gente consegue transformação, né? Seja ele em qualquer tema, principalmente nesse que a gente pode se posicionar e se posicionar muito bem, porque a gente tem lugar de fala para isso, né? Eu quero falar aqui, a gente tem bastante gente nos assistindo, né? Que essa live é uma live aberta, a gente quer ouvir comentários de vocês que estão aí do outro lado da tela, a gente quer que vocês perguntem, e aí, tendo em vista isso, eu já tenho gente participando aqui, a Fabiana Holtz, que eu conheço, uma jornalista, ela fez o comentário aqui que ela também não acha que o mundo corporativo está totalmente preparado, não, né? O tratamento corporativo, segundo ela, é claramente diferente entre homens e mulheres, né? Ela acredita que a gente já avançou,
mas que a gente tem um longo caminho a percorrer. E eu acho que todas vocês, de alguma forma, responderam isso também, né? Então, a minha próxima pergunta tem a ver aqui com um comentário também que chegou, que é o seguinte: numa entrevista de emprego, quem acabou de falar isso, acho que é a Cecília, ninguém pergunta para o homem se ele tem ou pretende, com quem ele pretende deixar os filhos, né? E realmente isso sempre é questionado para a gente. Então, tendo em vista esse comentário, a minha pergunta é o seguinte: se a gente está preparado, e aí todas as mulheres, gestoras ou não, líderes, CEOs, enfim, qualquer cargo, as mulheres elas estão preparadas para colocar os limites para os seus gestores? A gente normalmente tem uma essência mais acolhedora, mais simpática, mais sensível, né? A essência feminina traz um pouco desses traços, dessas características. E isso, eu fico me perguntando às vezes, a gente tem que, de repente, mudar um pouco do que a gente é, de repente nos masculinizar, mudar a nossa vestimenta para a gente ser aceita no mercado ou ser respeitada? Cecília, queria começar com você. O que você pensa sobre isso? A gente precisa fazer isso? Pelo visto, como eu estou aqui, acho que não, né? Eu sou bem feminina e eu acredito na potência do feminino, né? E quando a gente encontra a força do feminino dentro da gente, somos imbatíveis, inclusive a maternidade é uma das portas para isso. Eu acho que a mudança tem que ocorrer quando a gente consegue alinhar as nossas hard skills, então as nossas habilidades, né, concretas, conhecimentos técnicos, com as soft skills tão presentes nas mulheres, né? As mulheres conseguem se comunicar de uma maneira mais ampla, têm uma visão sistêmica muito aprofundada. Quando a gente junta essas habilidades hard com as soft skills, nós temos nossas habilidades reais, que é a conjunção disso. E essa conjunção é o que dá a nossa potência, a nossa forma, porque de forma nenhuma a mulher mãe está se eximindo de dar o resultado, de entregar a performance. Essa nunca é uma questão. A questão é que a gente tem que ter a liberdade de ter o nosso espaço para se mostrar como mãe, como mulher, em toda a nossa plenitude. Perfeito, Cecília. Gente, cometi uma gafe aqui na nossa live. Eu perguntei para a Cecília e para a Sheila e esqueci da nossa anfitriã. E aí, Mari, o mundo corporativo está preparado para a maternidade, na sua opinião? E aí depois eu já quero saber de você sobre essa coisa que eu acabei de falar, da gente não ser, de repente, quem a gente é na nossa essência, para poder ganhar mais respeito, ganhar mais atenção dos nossos líderes. Mas vamos lá, agora eu queria ouvir de você. Por favor, me fala. Então, no meu ponto de vista, eu concordo com a Cecília e com a Sheila. Não vejo ainda um mundo 100% preparado, mas eu vejo uma mudança importantíssima no olhar da mulher, né? Os grupos que a própria Cecília comentou, né, da Sampo, eu estou fazendo parte do grupo da Ernst Young também, que são mulheres incríveis, coordenadas até pela Luísa Trajano, e tem sido uma troca de experiências muito profundas, porque todas nós, mulheres, sabemos o quanto que é desafiador viver a maternidade e viver o mundo corporativo. Eu sempre sonhei em ser mãe, nunca abri mão da minha essência, mas eu também sempre sonhei ser executiva e também nunca abri mão da minha essência. E por que eu preciso abrir mão ou escolher um ou o outro, se eu posso ter os dois e, sendo realizada no meu mais íntimo, oferecer o melhor como mãe quando eu estou com os meus filhos e como profissional quando eu estou na minha empresa. E eu vejo que há um tempo atrás, né, por isso que eu falo que o mundo tem mudado, a mulher ela não pode ser mãe, ou se ela for mãe, ela não vai ter tempo para ser eficiente. Uma empresa mede o resultado com ganho. Então, se eu tenho 5 horas, 6 horas ou 20 horas de trabalho, eu tenho produtividade ou eu não tenho produtividade? Eu posso ter um profissional trabalhando 20 horas e produzir muito menos do que um profissional trabalhando 6 horas, não importa se é mãe ou não é, e a gente, inclusive, falamos do filme A Procura da Felicidade, que reflete muito
a dedicação intensa que você tem dentro daquele tempo que você pode oferecer dedicado para o teu trabalho. Então, as mulheres cada vez mais demonstraram capacidade de entregar um bom resultado. E isso gerou um outro olhar. E até mesmo a gente fala muito da pluralidade. O mercado empresarial não dá para ser só masculino, porque se ele for masculino, ele não tem o olhar feminino que traz um complemento. Por isso que a gente fala de diversidade. Então, quando eu tenho uma mulher sem filhos, uma com filhos, né, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais jovem, poxa, isso fica harmônico dentro de uma companhia onde todos se complementam e se ajudam. Um ponto que eu acho fundamental, e eu tenho discutido muito, como você hoje trabalha a sua persona. Então, eu tenho que ser uma pessoa muito mais masculina dentro de uma empresa para eu gerar respeito e as pessoas poderem me ouvir. Peraí, eu posso ser uma mulher que seja uma mulher delicada e que tenha um conteúdo técnico, intelectual, que demonstre para o outro que eu agrego valor. Eu não preciso ser homem, uma mulher masculina para impor algum tipo de opinião, né? Então, eu acredito que o mundo está mudando. Eu faço parte de vários grupos e de amigas executivas, empresárias, inteligentíssimas e empreendedoras. Defendo muito, toda vez que eu estou nos grupos, que nós, mulheres, precisamos estar juntas, né? E a gente precisa se impulsionar cada vez mais para cima e não para o lado, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu preciso que as mulheres cresçam. Eu não preciso que elas estejam aqui. Que bom que elas são melhores do que eu. Tá tudo certo. Então, quanto mais mulheres eu tenho perto de mim, melhores do que eu, e que eu as impulsiono para que cada vez mais elas sejam de cargos de liderança, como a Cecília colocou em conselho e tudo mais, excelente. E numa entrevista como essa, né, você questionar, peraí, entendeu? Não tem nenhum tipo de valor se você vai ser mais ou menos sendo mãe ou não. Até porque eu volto a falar, quando eu fui mãe aos 18 anos, né, eu tive uma garra que eu posso garantir que muitas pessoas não têm, entendeu? Para oferecer o melhor para ele. Isso me impulsionou um tempo muito mais curto de chegar na posição que eu estou, porque eu tenho um nível de responsabilidade muito maior do que uma pessoa de 18 anos de idade. Sim, é verdade, Mari. Né? Vocês falaram de diversidade aí, né? Diversidade traz riqueza para as organizações, né? Eu tenho ouvido falar isso. E aí a Cecília falou, não é só a diversidade de gênero, realmente, você ter perfis diversos dentro de uma empresa, a empresa só vai ganhar com isso. Então, a gente tem que parar com isso. Não dá para ser só um mundo mais masculino, sem diversidade ali na gestão, porque tudo se complementa. E nós, mulheres, podemos trazer e agregar coisas diferentes que os homens podem trazer, né? Não é ninguém ser melhor que ninguém, mas é ter espaço para todo mundo e todo mundo ser respeitado, né? Eu acho bem bacana, a gente está com alguns comentários aqui, pode falar, Sheila. Eu acho, Mai, tem uma coisa, a gente não pode esquecer nunca um detalhe. As empresas são feitas de pessoas, né? Total. E praticamente metade do mundo, metade da quantidade de trabalhadores que existe hoje, ela é mulher. Então, assim, sim, você não precisa vestir uma fantasia para ter um papel, para desempenhar a sua profissão ou desempenhar algo que você tem aptidão e competência para. E toda vez que você obriga isso, que uma empresa acredita ser útil, né, que uma mulher ou ter uma cultura que força com que ela faça de conta que ela é algo que ela não é, você está perdendo o melhor desse colaborador, dessa pessoa que você tem, porque ninguém funciona 100% do tempo na farsa. E sendo alguém que você não é. Você não precisa ser um personagem, né? Exatamente. Não é um personagem. Exato. As empresas têm que entender que elas vão tirar o melhor das pessoas do que as pessoas têm para dar.
delas sendo elas próprias, quem de fato elas são. É dali que vai sair a criatividade, o talento. É isso que eu vou conseguir ativar nas pessoas. Se eu faço elas vestirem e viverem personagens, eu estou me auto-sabotando como empresa. Isso é tão óbvio que não consigo ver, não consigo imaginar como que os grandes lideranças, os grandes gestores hoje não enxergam isso. Eu tenho que dar espaço para a pessoa se sentir à vontade. Eu só vou me sentir engajado e motivado num lugar que me acolhe como eu sou. Um lugar que me acolhe com um personagem que eu tenho que vestir para passar a catraca, eu jamais vou estar 100% engajada, eu jamais vou estar 100% comprometida. Sim. Não se iludam com isso. Concordo. Verdade, gente, olha... Sheila, arrasou! Isso mesmo, perfeito, Sheila, é isso. Olha, a gente tem aqui um comentário da Raquel Pinheiro, ela fala que o mundo corporativo mal está preparado para a liderança feminina, imagina para as mulheres que são mães. Então, a gente está vendo que o nosso público está com opinião parecida com as nossas, né? A Daniele Souza Correia, ela também fala que um dos grandes desafios está em primeiro se permitir saber o que é importante para você e assumir isso sem medo do que a sociedade vai pensar. E é por aí. E aí eu quero lembrar um exemplo da própria Sheila, e voltando para a nossa pergunta aqui, a gente está preparado e a gente tem que colocar limite nos nossos gestores sobre coisas que são importantes para nós. E aí, Sheila, eu queria que você dividisse aqui com a gente a questão que você já comentou, né, nos bastidores comigo e com a Cecília e com a Mari. Certa vez você colocou um limite para o gestor. Como é que foi isso? Conta para a gente. Eu acho assim, Mariana, limite... A gente tem que estar o tempo inteiro se pondo na nossa vida para poder administrar cada vez mais a quantidade maior de funções e informações. Você ser mãe ou não ser mãe, mas ser dona de casa, ser dono de um cachorro, ser dono de uma casa, ser dono de qualquer coisa, de um carro, tem trabalho, tem coisas para lidar, tem funções, e você precisa administrar, no fundo, tempo, né? Então, você tem que saber estabelecer limites. Eu concordo que as pessoas não estão acostumadas. Profissionalmente, logo depois que minha filha nasceu, eu tive filho mais velho, já beirando aos 40, que foi uma opção minha, que era uma outra cobrança que vinha muito, todo mundo sempre pensava, mas você está casada há 10 anos, não vai ter filho, não pode ter filho, não sei o que, né? Vem toda aquela cobrança como se você tivesse que cumprir o ritmo das pessoas, você tivesse que atender a necessidade das pessoas no ritmo delas, não são as suas que interessam. São as dos outros, porque afinal você já casou, né? Quando você não é casada, você tem que casar. Depois você casa, tem que ter filho. E se passa 5 anos, ou 6 anos, ou 3 anos, já começa a cobrança. E aí eu tinha decidido que quando eu tivesse meu filho, eu queria ter tempo para dedicar a ela. E o tempo para me dedicar a ela não está necessariamente em quantidade, mas em qualidade. Que era conseguir aproveitar momentos que seriam significativos. E uma coisa dela, quando ela entrou na escola, foi poder levá-la e buscá-la na escola. Eu vivo numa cidade que permite isso, que me dá essa facilidade de 40, 45 minutos sair daqui e ali, e eu botei isso na minha vida. Então, eu fui para uma conversa de emprego, a pessoa me convidou para trabalhar, e a gente conversou, deu uma conversa ótima, e lá para as tantas eu falei com ele, falei, olha, ministro, vou falar uma coisa para o senhor tem algum problema com ausência, ou com, desculpa o termo, com hora bunda, foi isso que eu falei, porque assim, a minha vida inteira como jornalista, eu nunca tive hora bunda, eu tinha compromisso com entrega, né? Eu tenho a manchete do jornal, se eu for fazer de madrugada, se eu conseguir achar minhas fontes na hora que eu achar, eu tinha que cumprir e entregar bom material. E a gente conversou muito, e eu falei, olha, porque eu de vez em quando dou um vazar, eu não trabalho de 3 às 4, eu fico sem almoço, eu falo todas as coisas, mas entre 3 e 4 horas eu não trabalho. Se isso for um problema para o senhor, me avisa, porque a nossa conversa vai acabar aqui. Falei exatamente assim. E ele falou, não, isso aí não é problema não, tudo bem. Ele nem perguntou por quê. Não, mas tudo bem, né? E depois, na conversa, depois ele falou assim, mas o que é? Eu falei, não, é porque eu busco minha filha na escola e é uma coisa que eu não abro mão. É claro que se o mundo estiver caindo, a gente vai ter sempre exceção, mas eu não quero que a minha vida seja a exceção no meu trabalho. Eu quero ter vida e quero ter trabalho. Eu não quero ser uma exceção na minha própria vida. Então, a minha filha não vai ser uma exceção na minha própria vida. É óbvio, eu faço questão de buscar. No dia que não der por força do meu trabalho, como é do meu marido também, ele também não puder, ok, acontece, é da vida, a gente está no jogo, a gente sabe que é assim que funciona. Agora, Mari, a gente colocou aquele dia, eu sei também que não é fácil você chegar e colocar as coisas, às vezes, nesse tom. Você precisa ter com você muito bem resolvido para saber até a forma de como colocar isso, porque
Eu sei que tem muita gente que diz, pô, que absurdo, quer pegar filho na escola, né? Se liga, Sheila, realiza aí. Não, eu acho que... E as pessoas acham meio absurdo. Não é. Eu acho que não é. E nessa parte, se fosse um homem, eu acho que seria pior ainda, tá, gente? Se fosse um homem que fizesse questão de buscar o filho na escola, ia ser pior o julgamento dele nesse aspecto, sim. Porque imagina, uma mulher ainda tem uma tolerância para a mulher que filho agora vai parar de trabalhar para buscar o filho. Então, é um viés inconsciente, é um preconceito que existe que a gente tem que lutar contra. E eu acho que a gente tem que lutar contra com sabedoria, óbvio, mas com a certeza do que a gente quer. Com a certeza do que a gente quer. E dizendo, isso não é demais, eu não estou pedindo nada demais, eu estou abrindo mão do meu horário de almoço para poder... Eu fico sem almoço. Verdade. Tá dando uma travadinha. Vou passar, então... travou um pouquinho. Eu vou passar para a Cecília, então. Cecília, e você? Você acha que, né, você como líder numa empresa, se um funcionário seu, uma funcionária, enfim, não importa, sendo homem, sendo mulher, coloca um limite nesse sentido para você, de forma, claro, muito elegante, como é que você vai receber isso? Olha, essa é uma questão super importante, porque existem cargos e funções onde a pessoa precisa realmente estar presente no escritório, né? Por exemplo, a recepcionista precisa estar presente. Tal. O que eu gostaria de falar é que a recepção da mãe aqui na nossa empresa sempre foi uma coisa muito aberta, né? Inclusive, acabei de contratar, acho que ela está até me ouvindo, ó, a Laura na recepção. Acabei de contratar a Laura. A Laura tem um bebê de 8 meses. Isso nunca foi empecilho para a contratação dela, muito pelo contrário, né? Na hora da decisão, a gente disse o quê? Se a gente não contratar a Laura, vai ser mais difícil ela arrumar emprego em outro lugar, porque ela tem um bebê. Outras tantas mulheres aqui são mães, a gente tem corretoras parceiras que conseguem ter um trabalho que não seja no horário correto, elas fazem o horário delas, têm a família delas, os filhos delas, e entregam muito, né? Isso sempre é o que a Sheila disse, não é a hora bunda, é a questão da entrega. E a questão de promover a pessoa por seu resultado, pelo seu mérito e como ela vai se comportando, né, em todas as fases da empresa, do que ela ser mãe ou ser mulher ou qualquer questão envolvendo isso. Perfeito, Cecília. Mari, eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu quero falar para o Pedro Meirelles, que está aí nos ouvindo, que já eu faço sua pergunta, Pedro, tá? Tem a ver com uma que a gente colocou aqui no nosso roteiro. Ô Mari, você que na Amarc tem 75% de mulheres, né, no time como um todo, como é que é isso para você? Você acha que as pessoas podem colocar, de novo, de forma elegante, de forma sutil, de forma muito verdadeira, as necessidades que elas têm? E aí eu acrescento, o trabalhador que trabalha feliz acaba sendo mais produtivo. Você pensa assim? Isso faz parte do meu valor, né, Mari? Como a gente está falando do personagem, se eu trago para as pessoas dentro da marca para que elas vivam os personagens, elas jamais vão entregar a maior produtividade dela, porque quanto mais você é feliz, quanto mais você sorri, mais você produz, é natural, a própria energia daquela realização que você tem por estar já faz com que você tenha um aumento na sua produtividade. Isso já é científico. Se eu estou feliz, eu estou produzindo mais, a energia conspira, né? Então, como eu ser diferente daquilo que eu acredito? Essa semana a gente fez uma live dentro da marca do Dia das Mães e me fizeram chorar horrores, mas muito, muito. Foi uma live que eu saí assim, extremamente emocionada. E eu tive o depoimento de uma querida que eu amo de paixão, a Mary, que é uma funcionária nossa, e ela vivenciou uma situação muito particular com o filho dela. Muito, muito particular, ela precisou acompanhar o filho dela nos exames, etc., e ela disse que ela precisava agradecer publicamente, até por isso que eu estou falando aqui, por conta ela se sentir à vontade de compartilhar em público, e ela, emocionada, disse, eu já trabalhei em muitas empresas, mas que eu sei que quem estaria segurando na mão do meu filho seria talvez a minha tia ou algum familiar meu.
E hoje, pelo fato de eu estar na Marc, eu sei que quem esteve ao lado do meu filho fui eu. Gente, eu chorava e me emocionava, sabe? E aquilo ficou na minha cabeça, porque nós precisamos ser diferentes e olhar o outro naquilo que ele é, não num personagem que eu idealizo que é melhor ou pior. Quem sou eu para idealizar um personagem? Se eu contrato um ser humano e não contrato uma máquina? Vamos olhar as pessoas como seres humanos, porque as máquinas estão cada vez melhores e elas vão oferecer tecnologia para a gente ser preciso. Mas os seres humanos nos traem um complemento entre máquina e ser humano, que é o verdadeiro entregar da intuição, do amor, do companheirismo, de você estar aberto, idealizando. Então, não tenha dúvida, Mari, que assim, a base da Marc é realmente a gente poder olhar o outro como ele é. Seja o homem indo buscar o filho, sim, na escola, sim, né? Eu tenho meu sócio que muitas vezes ele tem um bebezinho Theo, né? Agora nasceu a filhinha dele e ele faz reunião com o Theo no colo. E tá tudo certo, tá tudo certo. A gente precisa incentivar. O meu outro sócio tem os 2 filhos, ele fala, Mari, preciso desligar porque eu estou levando meus filhos para a escola. Porra, vocês não têm noção a realização que eu tenho de saber que os meus sócios, homens, entendeu, fazem isso com os filhos pequenos. Eu estou aqui agora, rapidão, desculpa de interromper, que eu estou aqui agora, eu estava falando com meu marido, está na hora de você sair, porque ele está indo aqui, dá tchau aqui, Guedes, agora, ó. Ele está indo aqui buscar a minha filha na escola. É isso, Sheila. Hoje ele ia ter que sair mais cedo para buscar ela na escola. Então, maravilhoso isso, né? A gente ter homens, como a Mari está falando, sócios, maridos, irmãos, tios, que também participam, né? E com essa aceitação, se o mundo corporativo tiver um pouco mais sensível para essas questões, sem dúvida a gente vai ter um ambiente melhor, um clima organizacional mais gostoso. E assim, a gente não combinou aqui, né, Mari, de falar, mas eu acho que o que você está falando, inclusive, reforça a Marc, gente. Para quem não sabe, cresceu muito nos últimos 2 anos, 1 ano, não sei, não tenho os números aqui comigo agora. Mas esse crescimento, é claro que ele acontece porque você tem pessoas felizes, produtivas trabalhando, né? Então, o que você está falando é bacana porque simplesmente reforça, de fato, esse crescimento, reforça o que tem acontecido dentro da empresa, né? Dentro da Marc. Muito bacana. Eu agora vou passar aqui para a pergunta do Pedro Meirelles, gente, porque a pergunta dele vai ao encontro da minha próxima pergunta aqui, que é o seguinte: a Cato fez uma pesquisa que mostrou que 92% de mulheres que estão em home office também são responsáveis pelos filhos, que também estão em casa, muitos de homeschooling e tudo mais, né? Então, se por um lado a pandemia escancarou ainda mais a responsabilidade das mães, que têm que cuidar dessas crianças, enfim, fazer a gestão da casa e tudo mais, também, de alguma forma, ajudou a quebrar essa ideia de que o trabalho presencial é mais produtivo. E aí o Pedro fala, boa tarde, no trabalho home office, essa questão da maternidade, leia-se, cuidar dos filhos nos primeiros anos, não fica em segundo plano? Então, Pedro, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o trabalho home office... Vou te falar da minha experiência, tá? Eu tenho o Lucas e o Miguel, como eu falei no início, eles têm só 3 aninhos, e é uma loucura 2 crianças de 3 anos em casa, porque não dá para colocar sentadinho e eles ficarem brincando. Se tivesse 5, 7, 10, não sei, talvez fosse mais fácil. Mas, para mim, acabou sendo muito bom, né? Mas a sua pergunta, então, é o seguinte: a questão da maternidade não fica em segundo plano? E aí, Cecília, fica em segundo plano? Que idade que tem os seus filhos? A Laura e o Murilo? Eu acredito que eu seja muito a exceção à regra do trabalho remoto na pandemia. Nós somos uma construtora, então somos trabalho essencial. Então, nós ficamos em casa, né? Todo o pessoal aqui do escritório, nos 30 primeiros dias, mesmo não sendo obrigatório, todo mundo se recolheu, fizemos toda a estruturação sanitária para voltar a trabalhar. E meus filhos já são grandes, eu tenho a Laura de 14 anos e o Murilo de 10. O que eu gostaria de trazer aqui, mesmo eu sabendo quanto isso não me afeta, Cecília, pessoalmente, eu também trabalho, né, em frente à minha casa, contei para vocês outro dia, meu escritório é na frente do meu prédio. Tem dados do Banco Mundial que dizem que o desemprego
chegou nas mulheres mais jovens, porque muitas delas, mesmo que não tivessem sido mandadas embora, precisaram abrir mão dos seus empregos para os cuidados e trabalhos não remunerados, que são os trabalhos domésticos e o cuidado com familiares, muitas vezes doentes e tal. Então, mesmo eu sabendo que, para mim, realmente não fez um efeito concreto, eu consigo compartilhar e falar que é muito importante essa discussão, porque afetou muita mulher. Afetou mesmo. E aí, Mari, para você que tem filha pequenininha também, que eu sei que hoje você está aí no escritório, que eu estou reconhecendo o ambiente, mas tem ficado bastante em casa. Como é que foi? Para a Cecília é uma realidade um pouquinho diferente, ela está ali na frente, né, do escritório, da casa, isso deve ser bom também, porque você precisou, você está ali, né, super rápido, como a Sheila em Brasília, que pegou o carro em 10 minutos, você cruza a cidade, né? Não é nossa realidade aqui em São Paulo, né, Mari? Como é que tem sido para você estar em casa com os filhos? Pedro, eu te agradeço muito a sua pergunta. Na realidade, na minha experiência, eu estou sendo muito mais mãe do que eu seria se eu não estivesse trabalhando em home office. E isso, para mim, tem me trazido... Porque a mãe, ou a mulher, ou a gente tem culpa. A culpa de estar trabalhando e não poder estar vendo o filho. E, de repente, você queria estar lá e você sabe por telefone que a pessoa se machucou e ralou o joelho, você poderia estar lá dando um colo. Então, a gente leva uma certa culpa, né? E hoje eu estou em casa, eu estou fazendo as reuniões e eu ouço a minha filha chorando diferente, né? Gente, só um minutinho que eu vou no banheiro. Lindo, tô lá, filha, tá tudo bem, fica tranquila. Ou ela faz muito, é muito normal, meio-dia, ela vem no meu colo, mãe, acabou a reunião, gente, mamãe vai almoçar, né? E tá tudo bem. Quantas vezes eu teria a oportunidade de almoçar com a minha filha? Até porque hoje meu filho tem 20 anos e eu vivi uma realidade totalmente diferente. Então, hoje, eu me sinto mais mãe, eu me sinto mais presente. Eu tenho a oportunidade de dizer, bom, vou levantar para tomar um café, como eu levantaria no escritório, né? E eu levanto, tomo um café e eu posso tomar com ela, ou eu posso almoçar com ela, ou eu posso dar um colo quando ela precisa. Então, eu me vejo muito mais presente. E outra, não tem trânsito. Então, se eu posso, eu sou muito mais produtiva e eu consigo começar. Se eu vou começar às 9, eu deveria sair de casa umas 7h30, em São Paulo, 1h30 de trânsito. Então, 8 horas da manhã, eu consigo ficar das 8 às 9 com a aluna e desfrutar com ela. E eu consigo também terminar o horário de expediente e ter mais tempo de qualidade com a aluna. Então, eu me vejo muito mais mãe. Agora, os desafios de você... Hoje eu estava numa reunião super focada em número, a aluna abriu a porta, quero sentar no teu colo, filha, a mamãe está em reunião, cadê a Nete, que me ajuda? E aí a Nete veio e falou assim, cara, a aluna está aí, eu pensei que ela estava brincando de esconde-esconde, veio se esconder no meu colo. E eu estava no meio de uma reunião importante, está tudo bem, entendeu? Olha a oportunidade, eu falo assim, que a gente está vivendo hoje é mais uma linda oportunidade de acelerar a capacidade de você aceitar estar numa reunião e uma criança entrar. Imagina que isso, há 1 ano atrás, ia ser possível uma criança entrar no ambiente corporativo, no meio de uma reunião importante de comitê, de conselho com o cliente, haveria essa possibilidade? Hoje a gente olha e dá risada, e está tudo bem, é comum. Maravilhoso isso, né? Inclusive, a gente comentou, né? Acho que respondemos o Pedro, eu acho. Então, pelo que eu entendi, não fica em segundo plano, não, a questão da maternidade. Na verdade, subiu para o primeiro plano ali junto com o trabalho, né? Não, exatamente. Culpa, olha, está bem reduzida agora. Exatamente. Eu acho que é para mostrar que você era capaz, né? Sem dúvida. Mostrar que a gente era capaz. Então, eu acho assim, a pandemia, se a gente pensar, gente, com essa loucura toda que a gente está vivendo, por exemplo, que nos fez a encarar o trabalho remoto como uma realidade e despir os preconceitos, né? Porque tem muita liderança que tinha muito preconceito. É lógico que a gente sabe, Cecília falou que tem atividades
que não tem, você não constrói sem presencial, né? É óbvio que o tratamento é diferente. Agora, em boa parte do mercado do mundo corporativo é possível, e havia muito preconceito sobre a capacidade dos seus empregados, dos seus funcionários, colaboradores, serem produtivos nesse modelo. Por quê? Porque a gente vem de um modelo mental de que a pessoa só produz quando ela é supervisionada. Exato. Entendeu? A gente vem de um modelo mental de uma sociedade de produto que mudou para uma sociedade de serviço, em que o ser humano está no foco. E aí vem uma pandemia que testa os nossos limites, os nossos relacionamentos, os nossos preconceitos também. E a gente teve que encarar tudo isso. E o ser humano, dizem que tudo a gente tem que olhar um lado bom, né, gente? Então, assim, eu sempre procuro, não é possível, tem que ter alguma coisa. Deus enfiou a gente nesse buraco aí, com essa pandemia, com esse vírus louco. Por alguma razão. Tem que ter alguma coisa de bom que a gente tem que conseguir tirar. E quando a gente olha para dentro de cada das nossas casas, eu vejo, nossa, meu Deus do céu, é verdade, como que a gente evoluiu aqui, como pais, né, como mães, como eu vou além, não é só a mãe, né, Sheila? A presença dos pais na criação dos filhos nessa pandemia, gente, olha o privilégio de um filho poder ter o pai presente. Porque o que eu estou dizendo é porque eu sou mãe e tenho a oportunidade de estar, mas e os pais executivos que não podem? Exatamente. E hoje, num bebezinho nascendo que o pai está fora, ele vê o bebezinho em todo o crescimento. Gente, isso é maravilhoso. Mari, eu trabalho... Eu posso dizer pelo meu marido aqui em casa. Ele tem falado, ele falou, eu não teria essa oportunidade de estar vendo os meus filhos crescerem, porque entre uma reunião e outra, que sejam 5 minutos, e aí é o que você falou, é o tempo de qualidade. Ele não pode ficar o dia inteiro, marido entrando numa reunião com essa energia, Mari. Sim, exato. Então, assim, eu trabalho aqui na SHS Comunicação com comunicação, e a gente trabalha com alta liderança, né? Então, assim, antes da pandemia, eu passava 3 dias por semana em São Paulo, pelo menos, né? Aí veio a pandemia e você fala, meu Deus, você vai para o mundo online, você criou uma rotina que você começou, primeiro você pirou, porque você transferiu tudo para o online, você estava 24 horas online. Aí você tinha que, além disso, cuidar do ensino, que essa foi a maior provação divina, que é o estudo online, para qualquer mãe, para qualquer pai. E aí a gente aprendeu a lidar com tudo de uma vez só. Mas a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu provar que essa parte as pessoas com quem eu trabalho, líderes, CEOs de empresa, eu ouço muitas vezes falar, nossa, olha, meu filho tem 16 anos, em 16 anos eu nunca almocei tantas vezes com ele quanto eu almocei nessa pandemia. E isso passou a ter valor para essas pessoas. Então, eu acho que a gente vai sair, apesar de toda a tristeza e de toda a tragédia em milhares de famílias que estão aí sofrendo por esse vírus louco e que está fazendo a tragédia que está fazendo nessas famílias, a dor que está causando, eu acho que a gente vai sair mais fortalecido e com um grande aprendizado de igualdade no tema que a gente está discutindo, de igualdade de funções, de igualdade de criação de filhos, muito maior. Tem um estudo do IBGE que fala que a rotina, né, que essa coisa da rotina da mulher, da segunda jornada dela, que a rotina da mulher na segunda jornada dela, ela gasta mais ou menos 26 horas por semana com trabalho doméstico, contra 10 horas, 11 horas dos homens, homens que ajudam em casa. E a gente sabe, meu marido mega ajuda, é um super parceiro, mas por mais que ele ajude, eu ainda tenho uma carga maior. E sempre foi, entendeu? Assim, porque ele vai no mercado fazer a compra, mas alguém fez a lista para ele, entendeu? Certamente fui eu. Então, assim, sempre tem. Mas a divisão de tarefas, tanto em casa quanto no trabalho, eu acho que é um aprendizado que vem desse trabalho remoto. Esse novo mundo, né? Esse novo mundo que a gente não pode desperdiçar. Concordo. Sim. Vocês falaram aí, né, do almoço com um filho de 16 anos. A Aline Barros, ela falou, resgatamos os valores de ter a família em volta da mesa. É mesmo, né? A gente está tendo a oportunidade de almoçar com os nossos filhos, né, de ter aquele momentinho ali que, às vezes, o trabalho
nos absorve e a gente não tem. Outra pessoa aqui, a Thaisa Pacheco, ela falou, me sinto muito mais motivada trabalhando de home office, perto da minha filha. Então, eu acho que a gente vai ter, inclusive, uma mudança no mercado corporativo aí nos próximos anos, né, para o trabalho híbrido mesmo. Eu acho que ninguém vai querer voltar completamente. As pessoas querem voltar, porque elas querem socializar, elas querem dar abraço. A gente é do toque, né? O brasileiro é do toque, a gente quer estar perto, a gente quer tomar o cafezinho, mas eu acho que a gente deve avançar para o modelo híbrido justamente por causa dessas coisas, né? A gente está tendo mais qualidade de vida, eu acho. Quem pode, né? Quem está tendo condição de ficar um pouco mais em casa, né? Então, acho que isso é muito bacana. Eu queria comentar aqui também, ó, o Benizário de Almeida. Benizário, esse nome não me é estranho, hein, Mário? Acho que a gente já teve ele em outras lives, né? O Benizário, ele fala, né? Infelizmente, existem homens que mantêm uma postura machista, que ainda não entendem que ambos têm as mesmas competências e potenciais, mas também é preciso que algumas mulheres não se sintam menores. E aí vai naquilo que vocês falaram, a gente não pode ter culpa, né? Acho que a Marlene Bondar ou Bonda, não sei, Bondar, ela também fala aqui, né? Apesar de toda a consciência da necessidade que a gente tem de trabalhar, até para sobrevivermos, né? Afinal, existem mães que sustentam as casas, suas casas, né? Não é uma coisa só do marido provedor, de forma alguma. Hoje em dia, a gente está no mercado de trabalho porque a gente precisa estar no mercado de trabalho, né? Nos sentimos culpadas por sermos mães ausentes. Então, a pandemia, de alguma forma, para alguns, está, né, possibilitando que a gente não seja mãe tão ausente assim. Agora eu vou entrar aqui num tema, a Thaís Turlão também, ela comentou uma coisa aqui que me lembrou uma situação que aconteceu comigo, né? E aí, de repente, a Cecília, no início, já comentou uma situação que aconteceu com ela, e aí eu vou te perguntar, Mari, Sheila, Cecília já compartilhou, mas se tiver outra, viu, Cecília, você compartilha com a gente. A Thaís, ela fala assim, a pergunta que eu mais respondi em processo seletivo nos últimos anos foi sobre o meu desejo de ter filho. Também fui questionada sobre ter ou não congelado óvulos em uma entrevista. Nossa, gente, é inadmissível isso. A gente não pode mais ouvir isso em entrevista de emprego. E aí, eu conto para vocês, aconteceu comigo numa entrevista, no meu início, não era tão início de carreira, mas era início do casamento. Eu tenho 13 anos de casada, eu estava no meu primeiro ano de casada, e eu fiz uma entrevista de emprego, e a pessoa me perguntou, durante 1 hora na entrevista, me perguntou 3 vezes se eu queria ser mãe. E eu falei, sim, no momento certo. Sim, no momento certo. Eu fui contratada? Claro que não. Claro que não fui contratada, porque ali tinha uma nítida preocupação de que ela é recém-casada, já ela vai ser mãe, ela vai engravidar. Então, assim, são coisas que são inadmissíveis, a gente não pode mais passar por isso, né? E acho que, assim, outra pessoa comentou aqui isso também, agora eu não tô achando aqui o comentário, mas sobre isso, assim, de ser questionada sobre ser mãe ou não. Não pode. E aí eu pergunto para vocês, Cecília, o que você tem a dizer sobre isso? Essas perguntas indelicadas que de vez em quando a gente recebe durante a vida. Eu acho que essas perguntas são completamente inapropriadas, mesmo porque a pessoa nunca sabe o quanto em consideração isso vai ser tomado, né? Se vai prejudicá-la, se vai ajudar, ou de qualquer forma. O que eu sempre penso é que a mulher, quando é mãe, depois volta para o mercado de trabalho, tem mais dificuldade, quando ela é mãe jovem, tem mais dificuldade de se recolocar. E é muito isso que vem surgindo o empreendedorismo feminino muito potente, de mães jovens. E são essas mães que vão ser novas líderes e gestoras, como nós somos aqui, e que vão também poder abrir a porta para outras jovens mães. Como eu digo, é sempre um ciclo, né? A gente tem que ser muito construir uma nova cultura nas corporações e permitir que novas mulheres empreendam para que as corporações também sejam diferentes. Perfeito, perfeito. É isso aí. Gente, eu tenho uma outra pergunta aqui, eu não vou pedir, Mari nem Sheila, para vocês responderem também, para a gente conseguir dar conta aqui de responder as perguntas do nosso público, né? Mas só um comentário, a Paloma Moraes, ela falou que conhece um gestor que propôs que ela não engravidasse para conseguir uma promoção que ela tanto queria. Olha só, vai ainda nessa linha do que a gente está conversando. Meses depois, ela engravidou e foi dispensada no retorno da licença. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Eu acho que todo mundo tem uma amiga que foi dispensada,
quando voltou da licença maternidade. Eu conheço algumas pessoas, né? Então, assim, isso é bastante complicado. Mas vamos lá, vamos para outra pergunta aqui, ó. A Aline Barros, ela pergunta, se vocês pudessem escolher, sem riscos externos, que modelo escolheriam como ideal para essa rotina profissional? Quem quer responder? Mari, responde. Rotina híbrida, né? Que é um pouco do que a gente está falando. Sem Sim. dúvida, assim, hoje quando eu vejo, né? Você mesmo comentou, a companhia aumentou 50% em meio à pandemia. Então, se a gente mensura os nossos dados, a gente dobrou. Nós tínhamos 30 funcionários, hoje nós temos 65 funcionários no ano mais difícil do Brasil. E o ano onde todo mundo trabalhou em home, né? É claro que trabalhar em isolamento social gera estresse, depressão, tristeza, porque nós, por nossa natureza, já somos sociais, e que isso é fundamental, isso é uma delícia. Agora, existe um lado, como você colocou, muito importante, que é o novo mundo de poder estar em casa, né? De você poder se cuidar, de não ficar 4 horas no trânsito, porque São Paulo tem um trânsito absurdo e você aproveita a qualidade. Voltamos a falar, você quer quantidade ou qualidade? Se eu confio no teu potencial e profissionalismo, eu não preciso te pedir quantidade, eu posso te pedir qualidade, né? E isso termina te oferecendo, em contrapartida, a qualidade de vida. Então, no meu ponto de vista, considerando o futuro da Marc, eu vejo a Marc muito num modelo de coworking, onde a gente vem, que é o que a gente já está fazendo. Então, hoje eu tenho a live, eu vou para o escritório. Aí, às vezes, eu chego aqui, eu tenho 3, 4 pessoas que também decidiram vir porque precisam tratar um assunto especificamente. E as pessoas se sentem à vontade, lógico, que todo um cuidado, né? Mas eu entendo que esse é o melhor modelo olhando para o futuro. O híbrido, sem dúvida nenhuma, para mim, é um modelo que vai dar certo. Perfeito. Sheila, no seu modelo de empresa, que também é possível fazer um trabalho híbrido, como é que você vê essa questão? Então, eu acho assim, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, Mari. Foi a Thalita? Aline. Não. Aline Barros, Aline. isso. Não, então, Aline, eu acho assim, a gente tem que respeitar e observar as peculiaridades de cada área que a gente está inserido. No meu caso, a gente acaba sendo um pouco até privilegiado. Primeiro que eu, como jornalista, eu vim da cultura do... A gente sempre brincou, eu trabalho em qualquer lugar, tendo um Wi-Fi, um telefone ou uma tomada, faço e trabalho em qualquer lugar. Eu já vim, eu cresci profissionalmente, eu amadureci profissionalmente com essa cultura de conseguir me virar nos 30, onde eu estiver. Agora, é óbvio que a gente vai ter que avaliar que tem as profissões que isso é mais difícil. Um médico, mesmo com a pandemia, precisa estar no hospital. A Cecília precisa estar com a turma dela trabalhando, é serviço essencial. Então, assim, é absolutamente diferente. Agora, hoje, na minha área, a minha empresa, uma empresa de comunicação, eu trabalho com criação de imagem, de reputação, de lideranças, de marcas, e eu preciso da criatividade. E ninguém pode garantir que eu, meus sócios, os meus associados aqui sejam criativos de 8 a meio-dia ou de 2 às 6. Isso é impossível. Então, se eu não tiver a liberdade para poder gerenciar isso, explorar o melhor, acontece com a gente aqui. Outro dia eu estava eu falei, olha, tipo, 2 horas da tarde, eu falei, gente, travei, não vai sair mais nada, não estou mais produzindo nada hoje, entendeu? Vou ali respirar, vou pegar minha filha na escola, vou tomar um sorvete. E aí, outro dia eu acordei às 5 horas da manhã, 4h30, gente. Eu acordei às 4h30. Você é das minhas, então, hein? Assim. E das minhas também. Das minhas, hein? Porque assim, gente, eu acordo mais tarde. Um monte de coisa. Estava com um monte de coisa na cabeça. Eu falei, quer saber? Desci, me arrumei, desci, sentei no computador. 8 horas da manhã eu já tinha ganho um dia de trabalho, já tinha feito tudo, porque tudo aflorou. Então, assim, a gente vai ter que aprender. A pandemia deu a oportunidade de outras pessoas que viam isso com maus olhos verem que é possível. Por isso que eu acho que os arranjos de jornada vão ter que ser olhados
caso a caso. Não existe uma solução de prateleira para a empresa, 3 por 2, 5 por 1. Gente, isso é ilusão. Cada um vai ter que desenhar, e dentro de uma mesma empresa, há áreas e áreas, que você vai poder ser mais ou menos flexível. Menos flexível. Então, assim, a gente teve a oportunidade de viver isso na porrada, né? Por força das circunstâncias. Vivemos todos ao mesmo tempo, de uma vez só. Agora a gente vai ter que, voltando à vida normal em algum dia, ver cada um qual é o seu modelo melhor, que se adapta a isso. Agora, é muito importante, Mariana, as pessoas viram que todos podem ser produtivos das suas casas. Total, entendeu? total. Acabou. Caiu esse medo, caiu esse tabu aí. Foi por terra. Sim. Foram livros que eu consegui gerenciar. Consegue? Isso. Deu uma travadinha de novo, mas aí vou tirar de você de novo e vou jogar para a Cecília. Sheila, já que deu uma travadinha, agora voltou. Mas vamos lá. No caso da Cecília, é um pouco diferente. Ela falou, né? A construção civil é uma atividade essencial, não parou, mas a pandemia, de alguma forma, afetou todo mundo, quem parou e quem não parou. O parar aqui é relativo, porque a gente está falando de trabalhar em casa, então não é parar, mas é quem pôde ir para casa e quem teve que continuar na obra, enfim. Mas como que você vê essa questão, Cecília, para as atividades que podem fazer de casa e, de repente, até para a sua vivência dentro da Cavazane, assim, que não pôde parar, mas, de repente, a pandemia sensibilizou vocês de alguma forma? Conta para a gente um pouquinho de como as coisas mudaram ali dentro. O que aconteceu com a pandemia, logo no começo, acho que para todas nós, a gente não sabia o que ia de fato acontecer. Se tinha tratamento, se não tinha tratamento, como ela era prevenida, como não era, se os hospitais iam lotar, se ia ter gente na rua passando mal. Então, desde o primeiro momento, a gente já poderia continuar trabalhando, mas escolhemos ficar 30 dias em casa para saber o rumo que isso ia tomar. Voltamos dentro de todas as normas da OMS, só que quando a gente volta com uma preocupação enorme, né? Porque o funcionário está trabalhando, o colaborador está trabalhando, e se ele ficar doente, e se ele se expor? Para o escritório, como a gente continuava fazendo atendimento, porque nós temos também, somos correspondentes bancários, então o financiamento dos clientes é feito de dentro do escritório. Muitas vezes a gente tinha que atender ele com um serviço de banco, né? Que também era permitida a entrada. Para o pessoal daqui do escritório, a gente forneceu transporte, ninguém pegava transporte público. Na obra também, ninguém pegava transporte público, e a obra também é um lugar aberto, o que permitiu que a gente tivesse um contágio de Covid muito pequeno. Inclusive, a gente teve um contágio agora, né? O maior número de pessoas, foram 5 pessoas, agora na segunda onda, que esse novo vírus aí da Amazônia veio para arregaçar todo mundo. Não podia ter usado a palavra, mas tudo bem. E foi muito sério. O que a gente sentiu aqui era muita união entre as pessoas. A gente, por quase 5 meses, a gente podia fazer a obra, mas a gente quase não recebeu nada, porque existia uma paralisação muito grande, né? Tanto na compra de imóveis e compra no comércio em geral. E o ano passado a gente teve uma retomada em V, que deu para a gente um sossego na questão financeira, mas sempre muita preocupação e cuidado com quem estava no campo de trabalho. Bacana, bacana. É bom ouvir você falar isso, Cecília, porque é isso, você não teve a oportunidade de mandar todo mundo para casa porque não dá, mas essa preocupação, né, é uma preocupação legítima, esse cuidado com o colaborador, né, de novo, assim, a gente está falando de pessoas, né, e são pessoas que movem as empresas, não tem jeito, né, então a gente realmente precisa ter esse cuidado. Gente, a gente está quase indo para o final, passa muito rápido, né, quando o bate-papo é interessante, quando é coisa que a gente se sente com pertencimento, e eu estou vendo aqui pela quantidade de comentários, eu não sei se vocês estão tendo acesso aí, mas muita gente falando que não foi promovido por causa de filho, que deixou de ser contratado por conta de filho, na empresa anterior ia ganhar um crescimento, mas não ganhou, e o cara já conhecia, o coordenador já conhecia, elogiou o trabalho, mas não deu a promoção por conta de filho. Então, assim, são coisas que são muito revoltantes, por isso que eu acho que a resposta
para a nossa pergunta da live, o mundo corporativo está preparado? Não, na minha opinião, Mariana Spezia, ainda não está preparado, a gente já avançou, né, e a gente está caminhando numa direção de melhora, mas tem muita coisa para mudar. Como a gente já está no finalzinho, eu vou pedir para vocês serem rápidas agora na nossa última pergunta, mas eu queria muito que vocês respondessem a essa pergunta, claro, porque acho que está todo mundo aí nos assistindo e quer saber de vocês, três líderes de sucesso, né? E aqui eu falo líder, porque líder inspira, né, as outras pessoas a acreditarem nelas, a querer estar junto, né? E chefe não é bem assim, chefe às vezes impõe uma liderança que não é uma liderança, mas algo pelo medo, né? E não pela admiração. Então, assim, me digam, vamos começar com você, Cecília. O que você já aprendeu, né, ao longo da sua vida com as decisões que você tomou? E aí pode até ter sido uma decisão certa, na sua opinião, ou errada, você pode dar os dois exemplos aqui, se quiser, que você pode dividir com as mães que nos ouvem, as futuras mães, né, para que elas saiam dessa conversa aqui hoje mais empoderadas, e acho que também para os homens que nos assistem, assim, o que você já aprendeu ao longo dessa sua trajetória de mãe e de profissional? Eu vou contar uma história. Quando eu tive a Laura, minha filha, eu tinha entre 25 e 26 anos, e eu sempre quis também ser mãe, que nem a Mari, e sempre quis ser executiva. Eu era advogada na época, mas sempre quis ter uma carreira profissional. E quando ela nasceu, acho que foi a primeira vez que eu senti medo, e o meu medo era me sentir diluída na maternidade. Eu sabia que para eu ser plena na vida, eu teria que conjugar tudo isso. E como é o desafio de você continuar? Eu acho que isso acontece com muitas mães. E aí vem a pergunta, o que eu quero para mim? O que eu quero para mim, Cecília, é ter minha carreira, ter meus filhos e conseguir conjugar tudo isso. Levanto às 5 da manhã, como a Mari e como a Sheila, porque todo mundo tem 24 horas, então nesse tempo eu tenho que me administrar. Mas com isso eu percebi que a minha plenitude é uma, da minha amiga é outra, da outra pessoa é outra. A gente ser mulher empoderada é a gente poder ser livre nas nossas escolhas. Escolhas de trabalhar e ter filhos, escolhas de trabalhar e não ter filhos, escolhas de ficar em casa com os filhos e ter cuidado com a casa. Eu acho que o empoderamento vem para a gente ser livre nas nossas escolhas. Então, assim, quem ouviu a gente aqui e trabalha e tem filhos, ou trabalha e não tem filhos, sintam-se abraçadas, porque o que a gente quer é o que a Mari disse, é todo mundo no topo, e o topo é a referência de cada um. Perfeito, olha, me arrepio, falou bonito. do céu, senti aqui, ó, tô arrepiada com essas palavras, lindo. Falou bonito. Lindo. E a Cecília tem uma calma, né, gente, que eu acho que nem eu, nem você, ela temos, lindo, assim, essa plenitude é maior da Cecília. Ela fechou a live aqui com nota 10, Fechou, adorei. acho que eu nem vou te ouvir mais, Mari, brincadeira. Mas foi bem legal, Cecília, obrigada, porque acho que você falou lindamente, você podia ter sido a última. Agora está difícil para você, Sheila, para você muito, também, Mari, mas vamos lá, mas Sheila. Elas são brilhantes, vamos lá. Ai, meu Deus, que responsa, Cecília. Mega pressão, Sheila, mega pressão. Acho que vamos terminar, tá tudo Isso, eu mega concordo com a Cecília. Assina embaixo. Não, gente, eu acho que é bem isso. Eu tinha até botado aqui essa questão do direito para as escolhas. Eu acho que a gente vive um momento em que o que pesa muito na vida da gente são os nossos valores, né? E o empoderamento, ele, de fato, eu super concordo com a Cecília, ele vem do direito da gente poder fazer as nossas escolhas, né? Eu não quero ser julgada nem como mãe, nem a minha avaliação profissional depender da minha condição materna, né, ou não. E hoje a gente vive uma sociedade com determinados valores, em que a gente tem valores comuns, em boa parte, seja por a cultura, por onde a gente veio, por religião, o que seja, em que a gente acaba sempre usando deles para julgar os outros, né? Então, eu acho que a gente tem que ter os nossos direitos, cada um no seu quadrado, com os seus valores,
sem a necessidade de julgar o vizinho a partir dos meus valores. Da mesma forma que eu quero estar perto e me aproximar de marca e de pessoas que comungam os mesmos valores que eu, e eu hoje, como mãe, procuro, até na escola da minha filha, famílias são próximas do meu marido, que, de repente, a minha filha se aproxima também dos filhos, isso é legal, a gente vai sempre tentando se aproximar de pessoas assim, eu quero isso para os outros, tenho que querer isso para os outros. Eu não quero ser Marte, eu acho que a gente, como mulher, precisa estar sempre se questionando isso. Eu não quero ser aquela mãe, eu nunca quis ser aquela mãe de, nossa, meu Deus, sacrifiquei a minha vida pelo meu filho, larguei minha empresa, larguei... Eu sempre falei, acho que eu sou egoísta demais, de repente, então, para fazer isso, eu não quero minha filha não é um sacrifício na minha vida. Eu peço ao mundo que hoje me recebe como profissional, que contrata a minha empresa, que veja que aqui a gente tem mulheres, aqui a gente tem profissionais, não interessa o sexo, não interessa a orientação sexual, não interessa nada. A gente tem profissionais e a nossa relação é profissional, então eu estou te vendendo a minha competência, a minha expertise profissional. Então, olha para a gente sem esse seu pré-julgamento do que você faria se tivesse filho, se viajaria, se faria isso, se faria aquilo. Ou mesmo você, mulher, que muitas vezes nós também somos críticas de nós mesmos, né? Nossa, mas que absurdo, como que a Sheila, como que a Mari, tendo 2 filhos, faz isso. Eu mesma, quando fui estudar fora, eu ouvia muito, nossa, mas quando a gente falava de jornada de trabalho, então, você tem uma filha de 2 anos, minha filha tinha 2 anos na época, como que você faz isso? Como que você tem uma tal horário de trabalho dessa? Eu falei, não faça essa pergunta para o meu marido, não é só para mim. Então, assim, eu quero ser livre nas minhas escolhas, eu quero me aproximar de marcas e de pessoas que comungam os mesmos valores que eu, e eu quero que você que está ouvindo a gente, assim como Mari, Cecília, também tenham esse direito. Eu não quero que me julguem. Eu não quero que me julguem profissionalmente pela minha condição, que é minha. Eu vou repetir aqui, porque quando o que está na mesa para te avaliar é a sua essência, é o que você a gente não tem como lutar. Eu sou mulher, eu sou mãe, isso não vai mudar. Isso não me impede de ser nada além disso. Eu posso ser profissional, eu posso ser muitas outras coisas. Me julgo pela minha competência. Me julgo pelo que eu te entrego, me julgo pela relação que eu quero estabelecer com você, jamais pelo meu gênero. Perfeito, perfeito. Falou a altura da Cecília. Parabéns, Sheila. Maravilhosa. Falou bonito também. Mari, com você. Aí é sacanagem, hein, Mariana? Eu não tenho culpa. Dose dupla, né, Mari? Nossa Senhora! Gente, assim, eu aprendi demais nessa live, queria, assim, a princípio, agradecer. Eu sabia que vocês eram mulheres mega empoderadas, mas eu saio muito mais forte do que eu entrei e muito mais fortalecida no propósito de ser mãe, de ser mulher e de incentivar outras mulheres, mães e pais, né? E quando eu ouço a Cecília falar da liberdade, Gente, que nome incrível! Quando a gente fala liberdade de ser quem eu quero, liberdade de amar, né? Da maneira que eu desejo, liberdade de ser quem eu quero ser, liberdade de estar onde eu quero estar. Olha que forte, né? De trabalhar naquilo que eu desejo trabalhar. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente decidir aquilo que a gente quer, né? E assim nos diferencia de tantos animais. Nós somos diferentes porque temos o livre-arbítrio e a inteligência na tomada de decisão. E quem decide especificamente aonde quer chegar somos nós. Eu quero trabalhar e pegar a minha filha ou eu não quero? Eu quero fazer o curso que a Cecília disse ou eu não quero? Eu quero fazer uma entrevista com um personagem e dizer quem eu não sou ou eu vou dizer quem eu sou e está tudo certo? Porque se aquele meu interlocutor não tem o meu valor, a gente não tem match. A vida é cheia de energia, né? Por que eu estou num ambiente que eu falo que a marca é familiar e que as pessoas que entram na marca é porque elas têm conexão? Porque a conexão
ela traz o quê? A mesma sintonia, independente da pluralidade de um ser diferente do outro, todo mundo é instigado a ser você mesmo, e isso nos permite te conectar, porque eu não desejo personagens aqui. Então, o meu recado é, todos temos o direito de sermos nós mesmos. A vida é curta, a vida é bela, né? Se conectem com o propósito de ser, simplesmente de ser, na maior e linda liberdade de você se realizar no seu propósito, na sua missão e você ser feliz. O que depender de mim, como mulher, mãe, executiva, e o que eu puder fazer com as oportunidades de conexão que a vida me dá, porque seria lindo conhecer o mundo, todos, e fazer a diferença, mas são muitos. Então, que eu possa oferecer o melhor e incentivar com que as pessoas sempre se conectem com a essência e o amor, que eu acho que Deus é amor, né? E a liberdade me permite ser eu mesma e passar o amor ao outro e deixar com que ele seja a sua melhor essência. Maravilhosa. Muito agora seria aquele momento. Seria aquele momento do fim, não falo mais nada. Mas eu queria terminar, gente, dizendo que você falou, Mari, que sai mais forte, sai mais empoderada. Eu tô com esse sentimento, eu não sei vocês, mas eu tô com um calorzinho no corpo. Acho que esse calorzinho deve ser isso, né? Do empoderamento e tudo mais. E aí eu fico muito feliz porque eu vou terminar com a mensagem da Elisângela Trindade aqui pra gente. Ela falou que ficou orgulhosa de fazer parte, né, dessa live hoje e que ela amou o tema. Ela tá grávida, né? E muita coisa que ela ouviu aqui a deixou um pouco mais tranquila, né? Com essa coisa da maternidade, dela tá grávida. Então, Elisângela, eu não sei se é um menino, se é uma menina, bom parto, eu não sei em que estágio da gravidez você tá, mas é bacana você compartilhar isso com a gente, porque deixa a gente feliz, né? Reforça que esse papo é um papo necessário. E eu queria agradecer Mariana Marques, da Mark, que foi quem idealizou esse bate-papo, né? A Cecília Cavazzani, da Cavazzani Construtora, a Sheila Damorim, da X, para o resto do Brasil, e para a SHIS, né? Estratégia em Comunicação, para Brasília, por estarem aqui hoje, por dividirem tantas experiências bacanas com a gente, e falar para vocês que estão aí nos assistindo, assim, eu não costumo fazer isso, gente, mas quando a Mari e Marx liberar essa gravação, pede para o marido assistir, manda o pai assistir, passa para os irmãos, fala para os amigos homens, porque eu acho que se esse nosso papo chega nessas pessoas, principalmente nos homens, a gente vai, de repente, encontrar a mudança que a gente está desejando logo ali. Então, obrigada, Cecília, Sheila, Mari, um beijão. Obrigada a todo mundo que foi Mari. Até o final. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.